O Saber Direito desta semana é com o professor Geraldo Neto e ele fala sobre a Lei 8.112 de 90, a lei sobre os servidores públicos federais. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Geraldo Neto e nós estamos trabalhando com a Lei 8.112 de 1990. Essa lei é muito importante para você, estudante de Direito, que está na faculdade ainda, para você, advogado, que quer aprender e entender as disposições aplicadas aos servidores públicos, para você, servidor público, que quer entender como se aplica certas disposições a vocês, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que vocês podem fazer, o que não podem fazer. Essa é a Lei 8.112 que se aplica a vocês. Até então, nós já vimos algumas partes da matéria. Nós já viemos detalhando, traçando, batendo um papo a respeito dessa Lei 8.112. Até agora nós vimos a parte de agentes públicos, que se subdividia em agentes políticos, em servidores públicos em sentido amplo, ou então servidores estatais, que se subdividem em servidor público em sentido estrito, empregado público temporário. Lembrando a você que o servidor público é aquele que ocupa cargo público. Lembrando que o servidor público é aquele que pode ter estabilidade. E o servidor público regido pela Lei 8.112. O empregado público regido pela CLT com seu regime, sua relação traçada através de um contrato, regime contratual com a administração pública. Não, esse pertencendo a quem? Às empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando também que os empregados, que os servidores públicos, eles pertencem à administração direta, autárquica e fundacional. E depois nós falamos dos temporários, que é aquele que vem prestar um determinado serviço de excepcional interesse público, de maneira temporária. Demos até o exemplo do recenseador do IBGE. Depois, nós falamos dos militares. E os militares são aqueles que integram as forças armadas, tanto Marinha Aeronáutica, quanto Exército Brasileiro, as polícias militares, que vão ser regidos por um estatuto pertinente a eles, uma lei determinada que vai cuidar dos assuntos interessantes a eles. Depois, nós falamos a respeito dos particulares em colaboração, que se subdividiam em delegatários, honoríficos e os gestores de negócio. Os delegatários é aquele que teve da administração um determinado serviço transferido por ela através de concessão, permissão ou autorização. Lembrando também que depois falamos dos honoríficos, que integravam a administração pública devido à sua honorabilidade, devido à sua condição cívica. Aí eu dei o exemplo do jurado, dei exemplo do mesário. Depois nós falamos a respeito dos gestores de negócio. E quem seriam esses gestores de negócio nessa nossa revisão? Foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, que é quando uma pessoa, de maneira espontânea, sem ser convocado pela administração pública, de maneira espontânea, normalmente em situação emergencial, presta um determinado serviço público. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Aconteceu um acidente e a pessoa que se propôs naquele momento a ajudar o trânsito, a organizar, vem um trânsito daqui, vem um outro dali. Aquele momento ela foi um gestor de negócio. E aí a gente fecha a nossa aula 1. Depois nós falamos a respeito de forma de provimento, formas de vacância e formas de deslocamento. E quais seriam essas formas de essas formas de provimento, vacância, deslocamento? O que seria isso? Qual é a dúvida que isso traz para vocês? Aí eu te passei um recurso mnemônico para você lembrar e jamais esquecer isso daí. E que recurso foi esse? O recurso que eu passei para vocês
foi o arerê no pererê, que é um recursozinho que te facilita para você lembrar. Isso daí torna mais fácil o seu aprendizado e você reter essa matéria dentro de você, dentro do seu cérebro. E a gente vai lá. A, aproveitamento. O que seria o aproveitamento? É o retorno do servidor que estava posto em disponibilidade. Então, a gente já sabe que esse aproveitamento é o retorno do servidor posto em disponibilidade. Se ele não entrar em exercício no prazo legal, o que vai acontecer? O ato de provimento será tornado sem efeito e a sua disponibilidade cassada, porque cassação é punição. Depois, a gente bateu um papo a respeito da reversão, que eu até falo, a reversão tem o V de veja, o vovô voltou. Na reversão, é o retorno do servidor aposentado à ativa. E você lembra que na reversão, que é o retorno do servidor aposentado à ativa, isso seria o quê? Esse retorno, ele tanto pode ser ex officio, quanto ele pode ser o quê? A pedido. Ou então no interesse da administração pública. O retorno do servidor à ativa ex officio é quando os motivos que o levaram à aposentadoria foram declarados insubsistentes. Um exemplo, o servidor ele tinha sido acometido de uma determinada lesão e essa lesão levou à aposentadoria. E hoje não existe mais essa determinada lesão. Numa inspeção médica, a administração percebeu isso. E o que ela fez? Vem para mim, volta porque eu quero você trabalhando. Depois, nós falamos da reversão a pedido ou reversão no interesse da administração pública. Essa reversão no interesse da administração pública deveria ter o quê? Um pedido do servidor. O servidor tem que ter sido estável à época que se aposentou. Ele tem que solicitar a reversão no prazo de 5 anos a contar da data de concessão da aposentadoria. A aposentadoria dele tem que ter sido voluntária. E a gente tem que lembrar também que ele não pode ter sido abrangido por quem? Pela aposentadoria compulsória, que será dada quando o servidor completou 70 anos. Fez 70 anos, tchau. Aposentadoria compulsória. E, juntando tudo isso, o servidor ainda deverá esperar o quê? O interesse da administração pública. Porque somente no interesse da administração pública é que ele voltará, no caso dessa reversão, a pedido ou no interesse da administração. Caso a administração entenda assim, não, o Geraldo, não quero ele de volta não, está tranquilo aqui na nossa repartição, está tranquilo aqui no nosso órgão, de acordo, sem a presença dele. Eu vou pedir a reversão? Não vou poder pedir a reversão. Ficou tranquilo, gente? Beleza pura? Depois, nós falamos da recondução. A recondução, ela pode se dar de duas maneiras, tanto devido à reintegração do ocupante anterior e o atual ocupante, ele foi reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, é o eventual ocupante ser estável, ele poderá ser reconduzido, lembrando que na readaptação gera indenização, recondução não gera indenização, reintegração, o eventual ocupante deve deixar o cargo, na recondução o eventual ocupante não deve deixar o cargo, beleza? Depois nós falamos a recondução também tem devido à inabilitação em estágio probatório referente a outro cargo em âmbito federal. Estava em estágio probatório, não foi aprovado, ele volta e é reconduzido ao cargo de origem dele. Depois, nós falamos da promoção, que a promoção é o quê? É a movimentação vertical do servidor, quando ele é promovido a uma classe superior à que ele atualmente ocupa. Lembrando que a promoção, ela também é forma de vacância. Depois, a gente falou a respeito da readaptação. A readaptação é quando o servidor teve uma lesão, foi acometido de uma lesão física ou psíquica que impedia dele continuar a exercer as atribuições do seu cargo. Ele poderá ser readaptado em outro cargo compatível com suas limitações. Exemplo dado, a digitadora, ela não conseguia mais digitar devido a uma ler, ou tendinite, como você preferia chamar, e ela foi o quê? Readaptada em um outro cargo. Nesse caso, ela vai ser readaptada. Ficou tranquilo? E depois nós falamos da reintegração, que a gente até lembra quando fala da recondução. A reintegração é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, que tanto pode ser dado através de
decisão administrativa ou decisão judicial. Lembrando que na reintegração ela tem efeito ex tunc, ou seja, tem retroatividade, retroagindo os efeitos até a data em que a decisão que o demitiu foi proferida. Então ele vai ter a indenização, ele vai ter direito a receber tudo que ele deveria ter recebido durante aquele tempo. Ficou tranquilo? Então a gente já falou das formas de provimento. Lembrando as formas de vacância, você já sabe que é exoneração e demissão, lembrando que demissão é punição e exoneração não é punição, é uma mera regularização administrativa. Fazendo uma observação que a exoneração, ela poderá ser dada a servidor estável? Poderá ser dada a servidor estável. Exemplo, artigo 169, parágrafo 4º, excesso de limite com despesa de pessoal. Quando o servidor for reprovado em avaliação periódica de desempenho, ok? Também tem a demissão, é uma forma de punição que deverá ser dada através de processo administrativo disciplinar, que nós vamos trabalhar em aulas futuras essa matéria. Depois teve a promoção e a readaptação, que você sabe que tanto a promoção quanto a readaptação são formas de provimento ao mesmo tempo e formas de vacância. Depois falamos da aposentadoria, o servidor aposentou, o cargo fica vago. Ah, Geraldo, eu posso me aposentar e continuar trabalhando? Não, cuidado, você não pode se aposentar e continuar trabalhando, ok? Tranquilo? Depois falamos da posse em outro cargo inacumulável, que o servidor firmou um termo de posse em um outro cargo que não era permitida a acumulação. Lembrando que no artigo 37, inciso 16 da Constituição, ela menciona que eu posso acumular 2 cargos de professores, um cargo de professor com outro técnico científico, lembrando que não basta que o cargo seja chamado tão somente de técnico, ele tem que ter formação técnica para isso, ou seja, técnico de enfermagem, técnico de logística, ok? E depois, 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Tranquilo, gente? Beleza pura? Em todos os 3 casos que eu mencionei para vocês, vocês têm que lembrar que tem que ter compatibilidade de horários. E por fim, a gente falou a respeito da remoção e depois da redistribuição. A remoção é o deslocamento do servidor dentro de um mesmo quadro. Dentro de um mesmo quadro. Um exemplo, o servidor que trabalha na Polícia Federal. Ele é um policial federal. Ele estava trabalhando em São Paulo e foi mandado trabalhar na Bahia. Nesse caso, houve uma remoção. Pelo amor de Deus, não fale que ele foi transferido para a Bahia. Porque, gente, você já sabe que a transferência, ela é o quê? Inconstitucional. A transferência é inconstitucional. Ele vai ser removido, ok? Porque remoção é forma de deslocamento. Já a transferência, que foi considerada inconstitucional, era a forma de provimento. Tranquilo? E a redistribuição, Geraldo? A redistribuição, a gente falou que a redistribuição era a movimentação do servidor, do cargo. Lembre-se, remoção, a gente mexe com o servidor. Na redistribuição, a gente mexe com o cargo. Que eu posso mexer com os cargos, tanto quando estiverem ocupados ou quando vagos, dentro de um mesmo poder. Então, remoção é a movimentação do servidor. Redistribuição é a movimentação do cargo. Ficou tranquilo? E na aula de hoje, a gente começa a bater um papo a respeito do sistema remuneratório. O que o servidor